Olá, pessoas! Vamos a mais uma aula de polinômios, conceitos e operações. Esta é a aula 15 e falaremos de fatoração. No caso aqui, fator comum em evidência. Antes de tudo, vale lembrar que colocar um fator comum em evidência significa destacá-lo. Ficar em evidência é ficar em destaque. E colocá-lo multiplicando o quociente. Lembrando que quociente é o resultado da divisão dos termos da expressão pelo fator comum. Então, vai envolver a divisão aqui dos termos da expressão pelo fator comum. Podemos entender também como uma fatoração algébrica de uma adição de monômios ou fatoração por fator comum. Vamos ao primeiro caso aqui. Este caso aqui, a fatoração que vamos fazer agora, é muito usado para resolver equações de segundo grau, que é o caso aqui, quando for a equação incompleta. No caso aqui, não temos o coeficiente C, só temos o A e o menos 15, que é o B, tá bom? Para mais informações sobre isso, eu vou gravar uma série de aulas de equação do segundo grau, tá bom? Então, voltemos aqui ao fator comum em evidência. Primeiramente, eu vou desmembrar isso aqui para você entender melhor, tá? X ao quadrado é x vezes x. Então, vai ficar 3 vezes x. Multiplicando isso aqui, volta aqui. X vezes x, x ao quadrado. E o menos 15x, não tem o que fazer aqui. Menos 15x. Vejam que, qual é o fator comum aqui, ó, que aparece em ambas as parcelas aí? No caso aqui, como é uma adição de monômios, tá? Por isso que eu estou chamando de parcelas. E eu quero determinar o fator que eu vou multiplicar, tá bom? Então, no caso, você pode observar que é o x aqui, ó. Aparece x aqui, aparece x aqui. Esse é o fator comum. O que eu vou fazer, então? Colocá-lo em evidência. Colocando em evidência, ó, x aqui, eu vou multiplicar por quem? Pelo resultado da divisão. De quem? De cada uma das parcelas, de cada um dos monômios, pelo fator que eu coloquei em evidência. Então, vai ficar 3x² dividido por x. Então, aqui, ó, aqui fica até mais tranquilo de entender, ó. Esse x dividido por esse x dá 1. Sobrou quem? 3x. Então, 3 dividido por 1 dá 3. X² dividido por x dá x. Menos 15x dividido por x, ó. X dividido por x dá 1. Sobra o menos 15. Então, acabou, ó. Coloquei em evidência. Observe que, se eu multiplicar aqui fazendo a distributiva, eu volto para o ponto de partida. X vezes 3x, 3x ao quadrado, x vezes menos 15, menos 15x. A intenção é apenas colocar em evidência, tá? Daqui você pode partir para outras situações, dependendo do seu objetivo. Se é resolver uma equação de segundo grau, por exemplo, esse aqui vai ser igual a zero, x é igual a zero, ou então 3x menos 15 é igual a zero, e você consegue chegar nas raízes, tá bom? Próximo exemplo aqui, nós temos x² mais x³ mais x⁻. Eu vou desmembrar só para você perceber um detalhe muito importante, tá? Então aqui, ó, x², x vezes x vezes x vezes x. Lembra que o expoente indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma? Mais x², deixa eu colocar com uma cor diferente para não misturar aqui, ó. x³ é x vezes x vezes x. Mais, e o x⁻, x vezes x vezes x, 6 vezes. O expoente indica quantas vezes a base vai multiplicar por ela mesma. Observe que qual destas parcelas eu vou pegar para colocar em evidência, tá? Sempre o de menor expoente. Por quê? Imagine que se eu pegar o x⁻,
Percebe que supera, ultrapassa o x à terceira e ultrapassa o x à quarta aqui? Tá? Então eu não posso fazer isso, tá bom? Então sempre o de menor expoente, porque aí, ó, vou destacar aqui, ó. X à terceira, olha só, x à terceira e x à terceira. Perceba que se eu tivesse destacado o x à sexta, eu não teria como separar 6x aqui multiplicado por ele mesmo para ficar em evidência, para ser um fator comum. Então, obrigatoriamente, é o menor expoente, porque eu consigo separar quantidades iguais em cada um para ser o fator comum, tá bom? Então vejam que, qual é o fator comum aqui então? É o x elevado ao cubo. Então x elevado ao cubo é quem eu vou colocar em evidência. Então colocar em evidência é o fator comum que vai multiplicar o resultado da divisão. Qual divisão? Vou pegar cada um aqui dos monômios e dividir pelo fator aqui em evidência. X à quarta dividido por x à terceira. Olha só aqui, ó, x à terceira por x à terceira dá 1, sobra quem? O x. Mais x à terceira dividido por x à terceira dá 1. Não esqueça desse 1 aqui, tá? Senão dá errado. X à sexta dividido por x à terceira, ó, esse x à terceira com esse x à terceira dá 1, sobra x à terceira. Pronto. Temos aí a fatoração aqui por fator comum. Se eu multiplicar fazendo aqui a distributiva, ó, x à terceira vezes x, x à quarta. X à terceira vezes 1, x à terceira. X à terceira vezes x à terceira. Lembra que repete a base, somos expoentes? Ó, 3 mais 3, 6. Outro caso aqui, ó, há situações em que não é tão simples você identificar o fator comum. Então, quando isso acontece, o fator comum será o máximo divisor comum. Se você tem dúvida ou não lembra do que é máximo divisor comum, faz um acesso lá na playlist e acesse múltiplos e divisores. É a aula 9 que eu falo de máximo divisor comum, tá bom? Então, pela playlist, múltiplos e divisores, aula 9. 20x mais 12y. Então aqui, ó, eu vou, para você enxergar melhor, ó, 20 eu posso escrever como 4 vezes 5 vezes x, mais o 12 eu posso escrever como 3 vezes 4 vezes y. Vejam que poderia ser também 2 vezes 6, tá? Mas aqui não tem problema. Por que eu estou separando assim? Vejam que, qual foi o número que apareceu aqui nos dois, que é comum para os dois? É o 4. Então é o 4 que vai ser o nosso fator comum. É o 4 que nós vamos colocar em evidência, já que o x e o y aqui são diferentes. Então nesse caso aqui é um número mesmo. 4 vai ser colocado em evidência. Daí eu faço o quê? Faço a divisão de cada membro aqui da expressão algébrica pelo fator comum. Então, 20x dividido por 4. Então, 20 dividido por 4 dá 5. 5x, observe que sobrou esse aqui. 12 dividido por 4 dá 3, mais 3y. Então, acabou aqui. Nós quisemos apenas colocar o fator comum em evidência. Tá aí. E o último caso aqui desta série é este aqui, ó. Deixa eu colocar, subir um pouco mais. 15x ao cubo vezes y à quinta menos 10x à quarta vezes y ao quadrado mais 20x y ao cubo. Então vejam que nós temos aqui letras com expoentes diferentes e tal. Primeiro vamos focar aqui nos coeficientes, o 15, o menos 10 e o 20. Qual deles devemos colocar em evidência? Veja que não dá. Temos então que determinar qual é o máximo divisor comum entre eles. De todos os divisores que aparecem, qual é o maior deles, que é comum dos três aqui. Então aqui, se eu também posso fazer isso, ó. O 15 eu posso entender como 3 vezes 5
o 10 como menos 2 vezes 5 e o 20 como 4 vezes 5. Veja que o 5 apareceu aqui nos 3. Então, é o 5 que vai ser o máximo divisor comum. Então, o máximo divisor comum entre 15, 10 e 20 é o número 5. Então, vamos colocar o 5 aqui. Agora, falta determinar qual x e qual y vai ser o fator comum aqui. Nós vimos nos dois exemplos anteriores, principalmente nos dois primeiros, e que o menor expoente é o que vai determinar o fator comum, tá? Então, qual é o menor expoente do x? Então, x a terceira, x a quarta, x a primeira. Então, é o x aqui, ó. Qual é o menor expoente do y? Então, nós temos aqui o 3, 5, 4, 2. Aliás, o 5, o 2 e o 3. Então, no caso aqui, é o 2. Então, o menor expoente aqui é o 2, então fica y a segunda. Então, fica o 5, que é o máximo divisor comum, entre 15, 10 e 20, vezes x vezes y ao quadrado. É ele que vai ser posto em evidência. Daí, nós fazemos o quê? Dividimos cada um dos monômios pelo que está em evidência. Então, vai ficar 15x ao cubo y à quinta, dividido por 5xy ao quadrado. Igual. 15 dividido por 5 dá 3. X à terceira dividido por x, ó, 3 menos 1, 2. Então, x ao quadrado. 5 menos 2, 3. Então, y ao cubo. Estou aplicando aqui a propriedade de divisão de mesma base. Então, fica 3x ao quadrado, y ao cubo. Agora, menos 10x à quarta, y ao quadrado. Então, vai ficar, deixa eu fazer com caneta diferente aqui, menos 10x à quarta, y ao quadrado, dividido por 5xy ao quadrado. 10 dividido por 5 dá 2. Sinais diferentes, negativo. X à quarta dividido por x, ó, 4 menos 1, não tem nada, então é 1. 4 menos 1, 3. Então, x ao cubo. E 2 menos 2 dá 0, y elevado a 0 dá 1. E veja também que é o número dividido por ele mesmo, dá 1. Não preciso colocar aqui, tá? Então, vai ficar menos 2x ao cubo. E agora aqui, 20x y ao cubo. 20x y ao cubo dividido por 5xy ao quadrado. Veja você que sempre na divisão aparece o fator comum aqui, ó, no divisor aqui, ó. 20 dividido por 5 é 4. X dividido por x dá 1, então não precisa, é o elemento neutro. 3 menos 2 dá 1. Então, ficou, não preciso colocar o 1 aqui, porque o expoente 1 não precisa, é o elemento neutro aqui. 4y, então. Então, ficou menos 4y. Tá bom? Então, a resposta aqui, ó, se eu quero colocar em evidência, tá? No caso aqui, quem? Um número que seja divisor comum e o máximo deles, o maior deles. Então, é o 5. E entre as letras aqui, o menor expoente. Então, ficou 5xy ao quadrado. Se eu multiplicar novamente aqui em distributiva, eu volto lá pro início. Tá legal? Então é isso. Forte abraço, até a próxima.